Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de Sociologia das Organizações. Estamos chegando à nossa reta final, estamos chegando à nossa segunda avaliação, não é isso? E a conclusão do semestre, graças a Deus, parabéns para você, não é isso? Parabéns para todos nós que estamos aqui nesse exato momento, que acreditamos, não é isso? Que estamos aí, graças a Deus, firmes e fortes, né? Então, estamos aí estudando a sociologia das organizações. Então, hoje eu trago para vocês, é isso, um tema bastante interessante, é o capítulo 5, é isso, de lá do nosso livro, né? Então, nós vamos estudar o contexto social, administração e cultura de organização. Eu sou o professor Cláudio Nascimento, de Sociologia das Organizações. O professor, queres ou não queres? Então vamos lá. Então você quer conhecimento? Então vai ter conhecimento. Então, toma aí. Para entender um pouco esse contexto social, essa administração, né, isso da cultura de organização, então a gente começa estudando estruturas de relacionamento. Então, professor Cláudio, o que é estrutura de relacionamento? Estruturas de relacionamento. Então, o termo estrutura, meu prezado, minha prezada, que está nesse momento me vendo no YouTube, né, que está nesse momento vendo esse vídeo, não é isso? O termo estrutura social, ou estrutura de relações, se presta a muitas definições, interpretações. Ou seja, na definição clássica, não é? Na definição clássica da sociologia, então a gente pode dizer que tem muitas definições. Então, a estrutura social é a rede de relações sociais realmente existentes. Ou seja, enquanto a forma concreta. Então, eu quero que vocês saibam o seguinte: as partes, no caso dessa definição, entendam, pode sofrer o que? Alterações. A disposição de que? A disposição geral de como acontecem as relações sociais. Tende a permanecer, entendam, as relações sociais, vejam só, as relações sociais tendem a permanecer estável, invariável, né, e constante por muito mais tempo do que as partes propriamente ditas. Hein? Então entendam, as relações sociais tendem a permanecer estáveis, invariáveis e constantes por muito mais tempo do que as partes propriamente ditas. Então, a estrutura de relações, eu gosto de enfatizar muito isso. A estrutura de relações, meu prezado, minha prezada, que está em casa nesse momento, me vendo aqui, Cláudio Nascimento, a estrutura de relações é, portanto, uma referência, pessoal, direta de comportamento. Ou seja, a estrutura de relações é, portanto, uma referência direta de comportamento. É como as pessoas agem habitualmente. É como elas conduzem sua própria vida no dia a dia. Essa estrutura de relações, professor Cláudio, pode ser considerada como a disposição ordenada, isso, das partes de um todo. Então, entendam, a estrutura de relações pode ser considerada como a disposição ordenada das partes de um todo. A disposição, essa que é considerada como relativamente variável, enquanto as partes são variáveis. Não é isso? Enquanto as partes são variáveis. Então, é necessário que a gente tenha em mente que a cultura da organização foi realmente tomada
como tema de preocupação, né, e de estudos. No final dos anos 70, olha, no final dos anos 70, ela é tomada como parte de estudos, conhecendo amplo desenvolvimento, né, nos anos de 1980. Então, o interesse dos estudos fundava-se na tomada de quê? Na tomada de consciência de fatores culturais. Exerciam influência no processo administrativo. Ora, as claras em situações fáceis de perceber, ora escondidas em circunstâncias cuja percepção somente se obtinha por métodos investigativos indiretos. Métodos investigativos indiretos. Então, com o advento da globalização, da economia, quando fusões e aquisições passaram a fazer parte do cardápio das organizações multinacionais, ou seja, o estudo desses fenômenos, né, se intensificou e permitiu que a constatação de muitas certezas para as afirmações até então teóricas sobre a cultura da organização. É isso. Então, tivemos um crescimento, né? Com as multinacionais, fusões, aquisições, é isso, uma mudança. Então aí vamos ter, pessoal, vamos ter dentro desse cenário que os valores, tradições, costumes, símbolos e linguagem, inclusive a gíria, né? Personalidade de quem? Do gerente, o líder, o supervisor, é isso? E uma série de quê? De outros elementos materiais e imateriais, né? Da cultura do local. Então, em que está instalada, entende, a organização? Então, passa a ter significado próprio. E na maioria das vezes, determinam o que? Todo um novo processo administrativo a ser implantado, seja na fusão, seja na aquisição de uma organização por outra. Então, entendo, dentro da desenvolvimento iniciais, então nós entendemos o seguinte, que essa cultura organizacional, ela simplesmente, ela está relacionada a isso, à cultura do país. Então, muitas vezes o administrador, ele sai de sua terra natal, para gerenciar uma multinacional e se depara, além de uma cultura nativa, de uma cultura local diferente da sua nativa, além da cultura organizacional, que é totalmente diferente do mesmo. Então ocorre o que? O choque cultural. O choque de culturas, muitas vezes, ele não se adapta a isso, a essa mudança cultural. É isso. Então há estudos que comprovam, né, que isso faz com que muitos administradores, eles fracassem, eles retornem a seu país, né, dentro de quê? Do processo de expatriação. Ou seja, não é fácil expatriar, não é fácil lidar com a cultura, é isso, onde você vai ter aí na realidade valores, tradições, costumes, símbolos, linguagem, inclusive gírias do próprio gerente, dos próprios supervisores, de uma série de elementos materiais. Então, em uma organização, pessoal, quero que vocês entendam, ao proceder à análise de sua cultura, de que modo poderia se expressar tais conjuntos de elementos que estão subjacentes à cultura. Então, de que modo vai se expressar isso aí? Então, tais elementos é necessário que vocês compreendam
que tais elementos são basicamente de três origens distintas. Ah, quais, professor? Eles nascem e desenvolvem entre todos os membros, é isso, da organização, como se estivessem que em um processo permanentemente de retroalimentação. Ah, então você vai ter aí os fatores, as emoções e os sentimentos criados e cultivados. Então, as emoções e os sentimentos que são cultivados dentro dessa relação, é isso, de clima organizacional. As crenças, né, as propagandas e as percepções transmitidas. Não é isso? Então também nós temos as informações que circulam horizontalmente e verticalmente. Então, além de eu ter as questões psicológicas que vão envolver, na realidade, sentimentos, emoções criados e cultivados, né? Porque nós vamos firmar laços, laços de solidariedade, laços de amizade, laços de fraternidade, não é isso? E aí nós vamos ter as crenças, então, nas propagandas e nas percepções transmitidas. E, além do mais, as informações que circulam de forma horizontal e vertical. Então, quando listamos, perfilamos tais elementos, podemos caracterizá-los como variáveis, uma vez que, porque nós perfilamos tais elementos, podemos caracterizá-los como variáveis. Então, primeiro, interferem no todo o processo e na própria organização. Então, esse elemento vai interferir no processo e na própria organização de modo diverso, normalmente não mensurável. Existem diferentes graus, entendam. Existem em diferentes graus. Olha, existem diferentes graus. E em todas as organizações. Então, são percebidos e sentidos de maneira não uniforme pelos membros da organização e também por pessoas alheias à organização. Então resta o que? Sabermos ainda a respeito dessas variáveis. Qual é a sua natureza? Qual é a sua natureza? Ele diz, até onde variáveis interferem positiva ou negativamente nos processos administrativos da organização. Até onde as variáveis elas vão interferir no processo da organização. Qual a sua operacionalidade efetiva para a melhoria da gestão? Então, são bons dilemas para que nós possamos o quê? Analisar e refletir. Então você vai ter as variáveis culturais, não é isso? Então, na análise transacional, as variáveis culturais e análise transacional. Então, a análise transacional foi criada, pessoal, foi criada pelo médico e psiquiatra americano Eric Berner, no final da década de 50. Então, trata-se de uma teoria da personalidade e uma psicoterapia sistemática que tem como objetivo o quê? O crescimento e a mudança pessoal. E a mudança pessoal, o crescimento e a mudança pessoal. Os seus resultados contribuem com alterações significativas nos comportamentos, ou seja, sentimentos e pensamentos
dos pacientes. É por esse motivo encarada como uma filosofia de vida. É encarada como filosofia de vida. Então, a análise transacional, ela vai explicar, pessoal, ela explica que a pessoa estabelece suas transações a partir de 3 estados distintos de seu ego. De 3 estados distintos do seu ego. O estado de pai, é isso. O estado de adulto e o estado de criança. Meu Deus do céu. O estado de pai, o estado de adulto e o estado de criança. Então, como é que se processa isso, esses estados distintos? Ele diz que o estado de pai expressa-se via comportamento que reforça o que? Padrões, paradigmas e modelos já aprovados, né? E consolidados no contexto social em que a pessoa nasceu e se desenvolveu, e pode denotar. Então vejamos, é o estado em que o indivíduo vai buscar nas normas formais, exercer um determinado comportamento baseado em quê? Em valores. Então vocês vão ter o julgamento. Isso não serve para você. Ordem, autoridade. Vamos fazer assim. Normas. Você deve ater-se a. Você não deve. Críticas. Aquele cidadão não deveria ter feito. Comisseração. Comisseração. Coitadinho. Pobrezinho. Juiz de valor. A melhor maneira de progredir: desprezo, rebaixamento. Burro, estúpido, ridículo. Então vejamos. Então aí a pessoa já nasce bem só. Então, já no contexto social que a pessoa nasceu, desenvolveu e pode denotar julgamento, ordem, autoridade, normas, críticas, comisseração, juízo de valor e desprezo. Então você vai ter o seguinte, ele diz: buscando a cultura de uma organização. Então como é que a gente vai buscar a cultura de uma organização? Vamos detectar na cultura de uma organização a sua característica principal. A sua característica principal é fundamental para o que? Conhecê-la com mais propriedade. Então, é a partir desse conhecimento que a gente começa o quê? Trabalhar suas estruturas de relações e seus paradigmas com vistas à melhoria de seu desempenho. Então vejamos, quando a gente volta aqui nessa análise transacional, onde o indivíduo vai fazer um julgamento. Eu devo me comportar assim? Isso serve para mim? Isso não serve? Aí vem a ordem, a autoridade. Devo fazer assim. Se eu não fizer assim, então as normas estabelecidas, então você vai ter que cumprir. Então, eu estava num determinado local, uma pessoa disse: mas lá na empresa que eu trabalho, teve um colaborador que foi demitido porque comeu a maçã
da outra colaboradora, ele ficou calado. Sim, mas você comer a maçã do seu colega de trabalho que está na geladeira é certo? Eu vou fazer um julgamento? É certo? Qual é a autoridade que você tem? Existe uma ordem aí? Claro que existe uma ordem. Existem normas. Não é isso? Existem normas que não se deve mexer no que é do outro. Então, ninguém é isso, se pronunciou como o comedor da maçã. Aí foram para as câmeras, descobriram quem foi. Demissão. Demissão, né? Aí surgiu as críticas. Ah, rapaz, como é? O cara vai ser demitido porque comeu uma maçã? Sim, mas ele comeu uma maçã, mas pode fazer outros atos piores. Não é isso? Ah, tem um juiz de valor, né? A juiz de valor, ele pode, né? Comeu, mas de repente, se ele vê um dinheiro aí, leva, né? Aí vem o desprezo, o rebaixamento. Rapaz, que burro. Perdeu o emprego por causa de uma maçã. Ai, então, para tanto, pessoal, o exame das relações suas mais variadas formas de manifestação é imprescindível. Tal exame deverá o quê? Abranger desde o que está abertamente expresso, normas positivas, costumes consagrados, jeitos e modos de ser e tratar os outros, fluxo dos processos e decisões. Então, até as manifestações que, à primeira vista, porém, não significar, pode não significar nada, como os símbolos e sinais transmitidos, olhares de aprovação ou de reprovação a um determinado comportamento, não é isso? Determinado comportamento, crenças positivas ou negativas, permeadas e difundidas, considerações feitas, prioridades atribuídas, normas não escritas, mas que devem ser também respeitadas, porém sentidas, aceitas e praticadas, além de um sem número de outras expressões, nem sempre claras, como a luz do dia. E a gente se depara que numa cultura organizacional formal e informal. O que está estabelecido formalmente e o que está estabelecido informalmente. Então, aí a gente vai entrar nessas outras variáveis culturais que a gente vai entender, vai buscar entender o funcionamento dessa cultura, analisando essas variáveis culturais. Então, para entender cada uma delas, prezados e prezadas, está nesse momento vendo esse vídeo, veja a descrição que preparamos para você. Então, poder, no sentido weberiano, é a capacidade de alguém, que alguém tem, de se fazer valer sua própria vontade. Olha, no sentido weberiano, é a capacidade que alguém tem de fazer valer sua própria vontade, em razão de sua posição, de sua força. Ainda que outros não queiram ou lhe façam oposição. Ainda que não queira o soldado, está à mercê de seu superior hierárquico, pode até discordar da ordem recebida, mas ou cumpre ou sofre a penalidade por não cumprimento a ela vinculada. Então você pode até discordar, mas tem que cumprir. Se não cumprir, vai sofrer o quê? Retaliações. Aí vem a questão da autoridade,
Então, a autoridade é a habilidade de levar pessoas a fazer o que o proposto, a partir da capacidade de persuasão do proponente. Um gerente líder leva seus colaboradores a produzir com qualidade ou a prestar o quê? Um serviço atencioso, porque esclarece a todos a importância de cada um, não é isso? E do trabalho que realizam. Então vejam, autoridade. Então, cara, é isso. Um bom gerente, um gerente líder, leva os colaboradores a fazerem as suas tarefas com eficácia. Porque ele vai mostrar a necessidade, né? Isso é a importância das pessoas fazerem bem o seu trabalho. Então, é igual aquela historinha lá. Então, camaradas trabalhavam numa empresa de construção, é isso. Então, ele se aposentou. E o dono da empresa resolveu, na realidade, dar uma casa a esse cidadão. Então, só que esse cidadão, por se tratar simplesmente dos últimos dias de jornada de trabalho, ele não sabia que aquela última casa que ele estava construindo seria dele. Aí veio a surpresa, né? Então, o dono da empresa diz, é sua casa. Pelo tempo de serviço que você, é isso, trabalhou aqui na nossa empresa. Aí ele ficou surpreso. Ele disse, eu poderia ter me dedicado mais. Eu poderia ter feito mais, mas eu não fiz mais, nem me dediquei mais. E é surpresa. Então, forma é o procedimento determinado, né, estabelecido para uma relação. Ou seja, para uma ação trabalhista, a demanda deverá ser elaborada por escrito, por um advogado, e ser protocolada na secretaria do tribunal. E ser protocolada na secretaria do tribunal. Se não for assim, não haverá prosseguimento. Então há uma burocracia, não é isso? Há uma burocracia. Então, para você dar entrada no processo, tem que seguir todo o rito, não é isso? Para você dar entrada numa documentação, tem que seguir todo um rito. É a forma. É a forma. É a burocracia, mas é imprescindível, tem que ter. Função, exercício de um papel social. Funcionário é aquele que exerce um papel social que lhe foi atribuído. E como tal, deverá satisfazer o quê? Demandas que lhe são dirigidas pelos outros, com os quais esse papel se relaciona. Oh, é a função, é o papel social que você exerce. Aí você vai ter, na realidade, um papel, vai desempenhar essa função, não é isso? E deve desempenhar bem. Então tem um trabalho, que é toda atividade humana, dirigida, não é isso, para a produção de bens e serviços. Eu vou te dar uma função, posteriormente o trabalho, que é toda atividade humana dirigida para o quê? Para a produção de bens e serviços. Aí vem o resultado. O que é o resultado? É o produto do trabalho. Depois do resultado vem a satisfação, que como já estudamos na unidade 1, é isso, é a sensação de necessidades supridas, né? Seja de forma plena ou de forma incompleta. Então vejamos, é a partir de tais conceituações que nós podemos estabelecer similitudes entre a terminologia de Harris e Berner, né? Como nos mostra aqui a figura, né? Poder, autoridade, função, pai, caráter institucional, trabalho, resultado, adulto, caráter tecnológico, desenvolvimento e satisfação das pessoas, criança, caráter expressivo. Então, meus prezados, ficaremos por aqui. Na próxima aula daremos continuidade, é isso, a esta temática de hoje, né? Porque na realidade o capítulo é muito grande, então a gente dividiu, né? Então, contexto social, administração e cultura de organização. Nós concluiremos na próxima aula com as graças de Deus.
Que todos tenham um belo, extraordinário final de semana, tá certo? Aproveitem esse final de semana para fazer uma leitura, fazer um bom estudo, porque na outra semana, essa que vem a outra, já é a nossa prova. Beleza? Tchauzinho. Ficamos por aqui. E bom final de semana. Professor Cláudio Nascimento, Sociologia das Organizações,